Fala, Fogão! Diante da equipe do Santos, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi a montagem do nosso banco de reservas. O Botafogo não tinha opções ofensivas para poder mudar a partida. No banco de reservas, a gente tinha o Matheus Nascimento, que é o nosso atacante revelação aí de 16 anos, que vai acabar sendo utilizado. Tá? Não tem como você... tô sem atacante, preciso botar alguém. Olha pro banco, tem quem? Matheus Nascimento. Mas ele tem 16 anos. Caguei. Tem 16 anos, está no banco de reservas e a gente precisa de um jogador para entrar naquela função. Vai colocar o jogador. Entrou contra o Corinthians, por que não poderia entrar contra o Santos? A realidade dos fatos é essa e a torcida começa a questionar isso. Se você pode colocar ele fora de casa contra o Corinthians, por que você não pode botar dentro de casa contra o Santos? Não, mas a partida contra o Santos estava diferente. A gente estava sendo amplamente dominado. E daí? O jogador não está no banco de reservas? Você colocou fora de casa, na Neoquímica Arena, contra o Corinthians, que naturalmente é um campo difícil de jogar, você coloca o jogador, mesmo que seja no fim da partida. Contra o Santos, você olha pro banco e fala, não vou usar não. Deixa ele quietinho lá no banco, tá ali fazendo a adaptação dele pro profissional. Você coloca o cara no banco, uma hora você vai ter que utilizar, não tem jeito. Outra opção ofensiva, Varley. Até outro dia, o Varley era dado como negociável. O Varley era assim, não, esse jogador aí pode sair, foi especulado no Santa Cruz, em vários momentos, não, o Varley pode voltar pro Santa Cruz e tal, o Paulo Autuori não tá gostando dos treinamentos dele, e aí do nada, o Varley passou a ser uma opção para mudar o jogo durante os 90 minutos. E mesmo a gente precisando fazer as alterações, o jogador não entra em campo. Isso aí também chama atenção. A gente tinha no banco duas opções, Matheus Nascimento e Varley, tá? Não que sejam opções assim que realmente possam fazer a diferença, mas eram duas opções. E durante os 90 minutos, o Paulo Autuori sequer cogitou colocar algum dos atletas. A gente continuou com o mesmo time em campo. O Calu, sinceramente, estava se arrastando em campo, não estava conseguindo fazer absolutamente nada. Você nem escutou o narrador falar o nome do Calu, só no primeiro tempo em alguns momentos. No segundo tempo era Calu indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. A gente não conseguia reter a posse da bola, o que acontecia? O Calu ficava correndo para lá e para cá. Foi praticamente um treino físico para o Calu. Corre de um lado, corre do outro. Corre de um lado, corre do outro. Só isso que ele fez. Né? Então ele estava se arrastando em campo e mesmo assim você não colocou os jogadores. Quando o Paulo Autuori teve que mudar, quando ele tirou o Davi Araújo, por exemplo, ele nem pensou em colocar Varley ou Matheus Nascimento. Nem pensou. Não era alternativa. Ele poderia fazer uma mexida ali, tentando mudar as peças com os jogadores ofensivos. Mas as opções que ele colocou no banco, ele nem considerava, ele nem cogitava, na verdade, utilizar. Então qual é a necessidade de você trazer o Varley para o banco? Se você tem um cara ali que pode ser explorado com velocidade, pelo menos, para a gente ter uma alternativa de saída, e você nem olha para o jogador como uma possibilidade. Isso aí é um ponto que a gente tem que observar. Outro ponto é que numa situação dessa, o Paulo Autuori nem pensou em levar o Lecarios. E não estou dizendo aqui porque eu acho que o Lecarios é um craque, um cara que joga muito, não. De repente ele pode estar treinando muito mal e o Paulo Autuori pode achar simplesmente que ele não tem físico, não tem capacidade para jogar no Campeonato Brasileiro. Pode ser que isso aconteça. Mas quando acontece um cenário como esse, Pedro Raul fora de combate, Luiz Henrique fora de combate, você não tem alternativas ofensivas, tem o Lecarios. Por que eu não levo o Lecarios? Não, Lecarios não. Lecarios não por quê? Não, Lecarios não, excedeu o número de estrangeiros. Mas você levou Barrandegui e Kevin, 2 laterais direitos. Tinha necessidade de ter 2 laterais direitos no banco de reservas? Deixava o Barrandegui ali de fora, colocava o Lecarios só para você ter mais uma opção ofensiva. É extremamente preocupante, sinceramente, você ver o Paulo Autuori não levar para o banco, numa partida que a gente precisava da vitória, pelo menos o Lecarios para ter ali uma possibilidade de mexida na frente. A gente montou um banco que não tinha alternativa para mudar o jogo. Não tinha alternativa. Você pode sim ter a questão do Luiz Henrique fora, Bruno Nazário fora, Pedro Raul fora. São 3 jogadores aqui que poderiam fazer a diferença entrando no decorrer da partida, mas estão fora de combate. Nazário poupado, Luiz Henrique e Pedro Raul se recuperando ainda. Nesse cenário, não tem condições de você não tentar trazer um Enio, um Lecarios, qualquer jogador da base para você tentar colocar ali alternativas. É a melhor forma de lançar um jogador? Não é, mas o Botafogo precisava da vitória e no banco de reservas não tinha opção para mudar o jogo, para tentar uma coisa diferente. Essa situação do Paulo Autuori de não querer mais ser técnico de futebol, toda hora dando declaração de que no curtíssimo prazo ele vai se livrar do cargo de treinador, isso daí certamente está prejudicando o trabalho. Não tem como não prejudicar. Ele está com a cabeça em outro lugar. Monta um banco de reservas sem opção ofensiva que possa ajudar a gente a ter alternativas ali durante o jogo. Não tinha opção e a gente precisava da vitória. Ou seja, chegou num certo ponto do jogo contra o Santos
que o Botafogo simplesmente esperava o tempo passar, porque ficava toda hora ali atrás, as mexidas do Paulo Autuori reforçavam apenas a nossa marcação, sinal de que o Paulo Autuori estava satisfeito com o resultado. Ele deve ter visto assim, pô, o Santos está dando um calor danado na gente, vamos pelo menos garantir esse empate. E essa mentalidade, sinceramente, é extremamente prejudicial para o Botafogo. Não pode, num jogo que você precisa vencer, conquistar os 3 pontos, para você sair do Z4, você não levar todas as opções que você tem, por mais que você não ache que sejam as melhores opções, mas todas as opções ofensivas. O Lecaros tinha que estar no banco, o Enio tinha que estar no banco, um outro jogador da base de ataque tinha que estar no banco. Não é o melhor momento para lançar? Não, não é. Mas numa situação como essa, que você não tem outras opções, que você não tem os habituais jogadores que poderia utilizar, seja porque está se recuperando, seja porque está sendo poupado, não tem condição de você montar um banco como o Paulo Autuori montou. Sinceramente, é inadmissível a gente ver um banco de reservas numa partida onde a gente precisa da vitória, sem qualquer opção para poder fazer ali uma mudança ofensiva na equipe. Isso aí, para mim, é inadmissível. E você, Fogão, concorda comigo também que o Paulo Autuori deveria ter montado esse banco de reservas com mais opções ofensivas? Não poderia ter deixado o Lecaros de fora, não poderia ter deixado de trazer um Enio, trazer um jogador da base, mesmo que não seja o momento de lançar, a melhor maneira de lançar, mas que a gente tenha opções para ele tentar fazer algo diferente na fase ofensiva. Como não tinha, o Botafogo se viu ali sem alternativas de mudança para tentar chegar à vitória. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não é inscrito, se inscreve, o botão de se inscrever está logo aí abaixo, clica nele e depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.